Confesso que, na verdade, quem estaria aqui hoje seria o Cidinho, mas é importante a gente ter comunhão com o Senhor, sempre, né? Por quê? Porque talvez para mim um momento como esse, do qual não era propriamente eu ia estar repartindo, mas aprove Deus a me conceder essa oportunidade. E aí, como a minha vida, ela faz parte desse contexto igreja, a única diferença é que hoje eu estou aqui na frente, mas poderia estar aí sentado. Qual é a diferença entre nós, né? De alguém que está aqui na frente ou alguém que está sentado? Qual é a diferença? Será que o desafio, de repente, que eu tenho hoje, você já não tenha passado essa semana? Porque não é simplesmente falar para 50, 100, 200 pessoas. Você talvez tenha a mesma responsabilidade, o mesmo desafio, o mesmo confronto, né, de você repartir com uma pessoa, de você falar com alguém. E aí eu sempre procuro considerar e avaliar, na verdade, a nossa vida dentro desse contexto. Porque eu não sou o pregador. Não necessariamente alguém que... Isso não é a essência da minha vida. Isso não é o mais importante, eu estar aqui na frente. O mais importante é relacionamento com Deus. Repitam comigo. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, amados. E a gente está pronto, está disposto a ousar a falar. Então, graças a Deus, o Senhor tem me falado algumas coisas. Seria natural repartir isso para vocês. Dentro desse contexto aqui, né, de estar aqui na frente, compartilhando. Eu li no início um texto de Romanos que tem chamado minha atenção. É um texto conhecidíssimo. Romanos 12, 1. Mas eu vou voltar para um outro texto, tá? Só vou ler isso aqui para animar vocês daquilo que eu quero ler, que está em Atos. O versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, eu li o 1 e o 2. Mas eu quero ler o 2 e animar vocês com esse versículo, com esse texto. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Eu falei no início, o que é se conformar, amados? Se conformar é tomar forma. Você faz um bolo. Você bota o bolo aonde? Numa forma. A massa, quando entra, é de um jeito. Mas quando entra na forma, sai como? Sai conformado, sai com aquela forma do bolo. O apóstolo está dizendo, não vos conformeis. E por que ele fala isso para a igreja? Porque ele não está falando isso simplesmente para o ímpio. Cabe? Também cabe. Mas ele está dizendo para nós, está dizendo para mim, olha, Uziel, não se conforma. Não vos conformeis. Porque isso é algo muito fácil de se fazer, muito fácil de acontecer, e a gente faz isso em vários momentos, infelizmente. A gente vai tomando a forma. Sabe por que a gente toma forma? Porque o mundo, ele não tem problema que você tome a forma dele. O mundo não está preocupado se você simplesmente vai dar aquele jeitinho, né? Aquela forma elástica de chegar mais um pouco para cá, mais um pouco para lá, né? Vai querendo ajustar. Na verdade, não. Ele não está preocupado com isso, mas o Senhor, Ele requer de nós essa mente transformada. Porque os nossos pensamentos, quando direcionados pelo mundo, ou muitas vezes apegados no mundo, ele vai conformar você. Mas quando a nossa mente é a mente de Cristo, quando nós buscamos ter essa mente, quando que a nossa mente
ela começa a se moldar ou se formar com a mente de Cristo. Quando você se dispõe a viver para Ele. Quando os teus pensamentos são do Senhor, quando a tua mente é dele, você não é conformado, você é transformado. Isso faz toda a diferença, né? Nós sermos conformados e transformados. Eu queria ler esse texto, é um texto que eu tenho lido essa semana, tenho falado no grupo, a gente tem olhado outros textos a respeito daquilo que o mundo vai propondo, né? A gente vive num mundo e pensa numa coisa difícil, você vive aqui, mas você não é daqui. E a proposta é essa, né? Então, ter a mente transformada, amados, vai nos fazer viver uma vida plena, uma vida de igreja, uma vida que reconhece os caminhos, reconhece o desafio, mas vai abraçá-lo, vai pensar como Cristo. A proposta, inclusive, é essa, da própria palavra, que nós precisamos ter a mente de Cristo. E em Atos 3, no versículo 1, tem um episódio muito interessante de alguém que, de verdade, demonstra ter uma mente transformada, que viveu, teve a oportunidade de viver com Jesus, e nesse testemunho de vida com Ele, teve a sua mente transformada. E eu queria ler a respeito de um milagre, né, da cura de um coxo. É isso aí. E eu queria ler com vocês e refletindo um pouco sobre alguns tópicos, sobre alguns momentos da nossa vida que nós precisamos aprender, não só a respeito do milagre que o Senhor nos capacitou para viver. No início da música, se cantou a primeira canção, acho que foi aquela que diz que a perseguição não parou a igreja, né? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. E aí a pergunta volta, talvez a pergunta viva hoje. E, queridos, toda vez que eu faço uma pergunta, essa pergunta, pode ter certeza, essa pergunta é para mim. Então, eu faço a pergunta e vou me respondendo. Então, essa igreja que a gente cantou, que fez menção à igreja lá, que os leões, o Coliseu, perseguição não parou, é a mesma igreja hoje? Sim ou não? Agora você pode responder sim ou não. É só falar sim ou não. Sim ou não? Sim e não, né? É complicado. Por quê? Ela é a mesma igreja. É a igreja de Jesus. Jesus não tem várias igrejas, ele tem uma noiva. Ele tem uma igreja. Ele tem uma família. E nós precisamos buscar as referências no Senhor para viver aquilo que nossos irmãos do passado viveram. Que talvez hoje a gente olhe, né, para nós e por que talvez a gente diga não? Não é? Porque tantas outras coisas tão pequenas, né, às vezes vai nos travando, vai nos parando, vai nos impedindo. E eu fico pensando, ai meu Deus, como é isso? Como se portar, né? Por que os irmãos experimentavam, não tinham medo da morte? Muito pelo contrário, vários irmãos, Pedro foi um deles, que não se viu digno de ser crucificado como Jesus foi e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. No início, no meio da igreja, ele também, Pedro, se viu satisfeito, honrado de ter sofrido por conta do nome de Jesus. Amados, alguma coisa pode estar muito longe de nós, da vida que o Senhor propôs para nós, mas quando é que isso muda? E a partir de quando que isso muda? Quando que muda? Muda hoje. Muda hoje. Se eu começar a viver essa disposição de ter a minha mente em Cristo e nela ser transformado.
É isso que o Senhor quer, nos transformar. E Ele vem fazendo isso, é verdade. Eu creio que eu posso olhar para alguns aqui e poder dar o testemunho, essa pessoa já não é mais a mesma. Eu ouvi isso um dia do irmão, ele surpreso com ele mesmo, porque a transformação, amado, ela nos surpreende. E esse irmão, conversando com ele falou, cara, eu era novo convertido ainda. E ele falou, eu não sou mais o mesmo, eu nem me reconheço. Isso me deu uma alegria tremenda, porque eu sei que é uma obra do Espírito Santo, mas é uma obra também que a gente se propõe a estar nela. Bom, eu queria ler um pouquinho desse episódio aqui, a cura de um coxo. Vocês podem acompanhar aí através da tela. Provavelmente eu vou parando e vou sobressaltando aquilo que eu creio que o Senhor falou ao meu coração. E eu penso que nós precisamos. Na verdade, esse texto aqui, ele tomou mais força quando me veio uma pergunta. Né? Li o texto e me veio uma pergunta. Me veio algo assim, uma oferta ou uma esmola? Oferta ou esmola? Eu sei que é uma pergunta que fica, né? Eu não sei o que você vai pensar, mas vou falar o que eu pensei acerca desse tempo. Eu posso olhar para esse episódio e me ver aquele homem coxo, que precisava de um milagre, que o homem precisava de um milagre, o homem precisava andar. Mas ele queria uma esmola. Pedro passa, não tinha nem o que esse homem queria, porque esse homem queria uma esmola, mas Pedro não tinha nenhum dinheiro. Vamos ler. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Já começa a nossa, às vezes, amados, a gente quer milagre. Mas a gente não quer gastar tempo. Às vezes eu não quero só o milagre na minha vida. Tem uma deficiência na minha vida, ou na sua vida, uma deficiência, não necessariamente ser coxo, mas talvez na tua vida haja uma deficiência. Às vezes a gente tem algumas deficiências, mas a gente não quer se propor a experimentar de algo para desfrutar dessa cura, desse milagre. Mas a gente também, crente, né, discípulo de Jesus, quer ser agente de milagres. Sim ou não? Eu quero muito ser ousado o suficiente para... Até orei hoje, Senhor, eu criei quando orei pelo Cidinho, pelo Luciano, creio de verdade, até porque eu não orei sozinho, vocês oraram comigo, né? Então, fortalecido no corpo, eu creio que eles talvez já receberam esse recurso, milagre. Mas nós, amados, precisamos no Senhor ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que viveu uma vida intrépida, uma vida comum, do dia a dia, casa em casa, né, trabalhando, fazendo móveis, vivendo essa vida, mas uma vida também de ousadia, que fazia milagres, que trazia beleza à cinza, que trazia vida ao sepulcro, literalmente. E nós precisamos ter essa disposição de poder ser esse homem, ser essa mulher, que ousadamente, no nome de Jesus, realize. Mas, como a gente vê aqui no início do texto, eles estavam indo para o templo, num determinado horário. Para fazer o quê? Para fazer oração. Não no sentido religioso, porque talvez se fosse numa atitude de religiosidade, vou ao templo todo dia, na hora nona, na hora terceira, na hora sexta,
Bom, não é disso que ele está falando. Primeiro está falando do comprometimento de alguém que busca, que ora. E aí eu estou falando, lembro de que, né, quando Paulo foi recebido lá para Ananias impor as mãos, estava orando. Pedro, quando foi enviado numa casa, também, na casa de Simão, estava orando. Ele e quem ia receber, estava orando. Um determinado horário. Bom, então a nossa vida ela precisa estar pautada naquilo que nos rege, nos conduz, nos guia. Oração religiosa? Não. Porque às vezes a gente tem esse, vai se tornando um preconceito, né? Se você ora muito, talvez você se veja alguém religioso, alguém aponte por religioso. Não. Mas se você não ora, também você também está ruim. Mas a nossa vida precisa ser pautada na direção daquilo que o Senhor deu. E oração é algo que nós precisamos fazer e viver debaixo desse contexto de oração. Bom, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Esmola ao que entrava. Bom, eu sei que a nossa vida estava falando de esmola, né? A esmola, às vezes, soa mal. Talvez soa mal. Se alguém te oferecer uma esmola, talvez você não receba de coração. Oferta não. Oferta é quando alguém se dispõe a ofertar. Pô, está aqui uma oferta. Já recebi várias ofertas. Glória a Deus por isso, né? Mas uma esmola é algo que trava. Por quê? Porque esmola não está relacionado a algo, normalmente não está relacionado a um bem, ao que você possa considerar aquilo ali suficiente para você fazer determinada coisa. Porque quando você pensa em esmola, eu penso uma pequena moeda. Algo que talvez sem valor. A gente olha, estou falando, vou lembrando, né? Quando fala de uma pequena moeda, você lembrou de alguma coisa? Eu lembrei da viúva, que ela deu 2 moedinhas pequenas. Mas aquela moeda, de verdade, amados, tinha valor monetário? Tinha valor monetário. O Senhor considerou que ela mais deu, mas por conta do coração. Estou falando do valor realmente daquilo que às vezes a esmola representa. Mas, muitas vezes, amados, a gente está num lugar, às vezes, necessitado de algo mais, a gente está só esmolando. Desculpa, tá? Eu estou falando porque é algo que é o lugar, muitas vezes a gente se coloca. Às vezes nós nos colocamos nesse lugar. Vamos seguir lendo. Bom, no versículo 3, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Era o que ele fazia. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Vou falar mais um pouquinho aqui sobre isso. Nós, amados, como falei com vocês, né? É importante a gente olhar para os 2 lugares. Olhar para alguém que está buscando algo e olhar para alguém que tem algo para oferecer. Bom seria que o nosso lugar sempre seja esse. Ter algo para dar, algo para oferecer. De verdade, conduzido por aquele que conhece todas as coisas, que pode todas as coisas. Mas, às vezes, nos colocando nesse lugar de alguém que está
buscando receber uma esmola. E é interessante aqui que no início fala que as pessoas colocavam esse homem todo dia no mesmo lugar. Eu penso que é trabalhoso, imagina, todos os dias, porque o templo estava aberto de contínuo. Todos os dias tinha a oportunidade de receber uma esmola. Receber o que ele buscava. Todos os dias. E alguém pegava ele e colocava ele lá todos os dias. Eu sei, amados, que às vezes, e eu estou falando do texto, é de propósito, para a gente ir se colocando nele e refletindo, às vezes, qual é o teu papel na vida de alguém que precisa de um milagre. É isso. Se vocês puderem dar atenção para aquilo que eu estou falando, talvez você precise se esforçar, inclusive, um pouco, mas se vocês captarem aquilo que eu estou querendo dizer, eu acho que muitas coisas vão poder mudar, inclusive, do nosso dia a dia. Porque, às vezes, nós fazemos isso. A gente pega uma outra pessoa e coloca ela num lugar que não vai resolver o problema. Imagina Pedro, João, os discípulos, pegando esse homem e levando lá para a porta do templo, uma vez que eram discípulos de Jesus, precisavam fazer o bem na porta do templo. Amanhã, cara, estou cansado hoje, né? Segunda-feira, depois de uma festa na roça, uma trabalheira, vou lá pegar alguém, vou suprir, vou servir, mas para levar para onde? Para fazer o quê? Para declarar o quê? Para estabelecer o quê na vida dessa pessoa? Tem serviços, amados, que às vezes a gente se dispõe a fazer na vida de alguém que, infelizmente, não vai dar o fruto que necessário, que a gente espera, que nós esperamos. Eu lembro uma vez, eu já ouvi isso acho que foi o Franco que falou, que por conta de uma necessidade que havia, um casal, como se casal quase não tem problema, né, desavença, mas por acaso, nesse dia alguém discutiu, brigou, aí a mulher ligou para a Denise e ela puxou o Franco para ir, não, Franco, vamos lá socorrer e tal, aquele negócio todo. E o Franco falou, não vou não. Não, filho, mas precisa de ajuda. Falou, não, mas eles precisam do Senhor primeiro. E se o Senhor quer que eu esteja lá, Ele vai me falar, não falou nada, não inclinou meu coração. Não. E eu penso que muitas vezes a gente faz exatamente assim. Ou pelo menos você é tentado a dar jeito, a buscar soluções que, na verdade, o Senhor ainda não falou. Eu, de verdade, agora eu vou falar do meu coração também. Eu vou falar do Franco, mas vou falar do Zé. Uma vez, não aconteceu diferente comigo. Eu só tenho gente boa comigo, mas nesse dia alguém também brigou, o rapaz saiu de casa. Eu falei, agora, meu Deus, o que eu faço? Vou lá, mas eu lembrei do testemunho do irmão. Eu também falei, Senhor, talvez isso tenha a ver mais comigo do que com outro irmão, mas eu preciso experimentar também da tua direção. Se tu não falar comigo, eu não tenho como ir. Eu vou lá, não sei, o que eu vou fazer lá? Eu vou dizer aquilo que eles já sabem. Bom, mas uma coisa eu me comprometi a fazer. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a clamar por aquele casal. Verdade que o meu coração apertou muito. Algumas vezes eu tive vontade de, bom, vou ligar, vou saber como é que está, vou lá, mas são recursos humanos. Às vezes é a própria mente querendo tomar forma, nos moldar de alguma forma, mas nós precisamos ser transformados. Transformados tem a ver com a vida de Jesus e como Ele anda, como Ele caminha. Então, se você é alguém que se dispõe a servir alguém, a uma outra pessoa, que não vai levá-la para o Senhor, amados, às vezes vai ser um trabalho, sabe aquela expressão, nada, nada, nada e morre na praia? É assim. Só vai gerar cansaço, porque essas coisas que a gente às vezes procura fazer na força do braço,
vai gerar cansaço. E isso é em qualquer circunstância, em qualquer situação. Se você precisa ver a transformação de Jesus na vida de alguém, você tem que levar ela para o Senhor, que a tua vida precisa manifestar isso. Porque, talvez como Pedro, ele não tenha o recurso, mas Pedro tinha o suficiente para mudar a vida de alguém. Vamos seguir lendo. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porque às vezes a gente vai criar, essa é a expectativa que a gente cria, né? Às vezes na vida das pessoas. Pensa. Às vezes é a expectativa financeira. Experimenta ofertar na vida da mesma pessoa um valor toda semana, o tempo todo. Você vai gerar expectativa. Eu vou te falar que talvez o resultado seja muito ruim, ainda que você dê. A hora que você parar ou for conduzido a dizer assim, não. Porque o papai também diz não, né? Deus diz não, amado. Aí, é claro, quando a gente busca, normalmente, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor, a gente busca o quê? A gente quer o sim de Deus sempre. Se você ora, eu tenho certeza que você busca o sim dele. Mas Deus diz não também. Bom, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele viu Pedro e João, né, chegando, falou, dali tem algo. Ali existe um recurso. Ali, quem sabe, vai ter uma esmola que vai suprir já o dia de hoje. Vou poder ir para casa. E eu lembro que um comentário aqui, né? Não sei se... Bom, vou falar. Eu conheço entre aspas, né? A gente fala que conhece porque a gente já viu. Tem um senhor na freguesia que ele pede esmola lá. Com isso. Um deficiente. E alguém muito perto desse senhor, confiável, diz que esse homem, ele tem algumas kitnet. Eu ia falar na rua lá, mas eu não vou falar o nome não, de repente vai bater lá. Ele tem algumas kitnet. Que, teoricamente, esse homem nem precisaria mais de esmolar. Por quê? Porque para o que ele precisa, talvez já tivesse suprido. Mas alguém segue lá, pedindo esmola. Não sei o motivo que alguém... Eu creio que exista alguns motivos, mais de um motivo, para alguém seguir pedindo esmola. Lembro também de uma história que alguém era deficiente, estava na cadeira de roda. E alguém se propôs a orar por essa pessoa. E ela disse, não ora não. Porque eu não quero sair daqui. Talvez te escandalize. Mas o coração do homem, queridos, é assim. Faz muitos planos. Tem muitas motivações. Mas a desse aqui era de receber essa esmola. Olhando para ele... Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse. Aqui é algo muito tremendo, né? Que mexe com meus anseios, né? Mexe com meus desejos. De alguma forma, às vezes nos frustra, mas a gente precisa usar no Senhor. Por quê? Alguém com a mente transformada, vivendo o que o Senhor quis. Ele não olha simplesmente o momento ou aquilo que a pessoa precisa, no sentido, vou te atender. Ele olha para aquilo que o Senhor está disposto para fazer. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro,
fico pensando, por que então parar para atender alguém que faz um pedido, que estende a mão para dizer, pô, me socorre, me dá uma esmola? Como? Se aquilo que realmente eu não tenho, a pessoa pede, eu me proponho a parar. E eu penso que essa palavra, queridos, é para nós hoje. Essa palavra é para nós hoje. Nós precisamos dar atenção para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu acho que a gente passa perto de muito deficiente, espiritualmente falando. Muita gente necessitada, que às vezes está falando, está fazendo um pedido, mas não tem noção do pedido que faz, porque talvez, de verdade, a única coisa que ela entende que precisa é aquilo que ela pede. Mas nós temos a vida, amados. E se eu perguntar individualmente a cada um de vocês vão dizer, eu tenho Jesus, eu tenho a vida. Mas a disposição de poder, ou a mente de Cristo, o suficiente para transformar situações ou pessoas, a gente não se dispõe. Pedro, porém, ele disse, não possuo, eu não tenho. Não acredito nem que Pedro fosse tão pobre que não tivesse uma moeda para suprir. Creio que ali ele não tivesse, mas é o discurso que, às vezes, a forma que o Senhor tem para nos impulsionar a viver algo além daquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente se dispôs a viver ou a enxergar. Né? Tem um ditado, acho que é secular, né? Diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Porque às vezes a gente está numa situação e a gente corre. Eu lembro uma vez, onde eu congregava, né? Congreguei, era novinho. Era uma igreja lá em Itaboraí, Igreja Batista. E aí tinha alguém endemoniado. E eu percebi. Eu falei, cara, isso tem alguma coisa errada, isso não é possível que a pessoa está passando mal. Mas os irmãos chegaram perto e começaram a orar. Alguém falou, não, chama a ambulância, está passando mal, mas o negócio é demônio. E eu sei, amados, que tem pessoas que têm medo de endemoniado. Eu vou falar que a gente está em casa, é a família, né? Tu vem endemoniado assim, tu fala, caramba, para orar lá de trás. Às vezes a pessoa está na frente assim, vai lá, eu vou orar. Aí estende a mão, começa, sai dele em nome de Jesus. Mas tem alguém com... Eu sei que isso é real. Eu posso falar de alguém que teve medo algumas vezes. Né? Não vou nem falar que fui eu. Mas, amados, é enquanto a gente não consegue enxergar. Porque a gente ousar dizer para um endemoniado, dizer assim, sai dele em nome de Jesus, é algo que não tem a ver conosco, com a força, com o poder, não é com não, queridos. É na autoridade de um nome. Daí, quando a gente entende, cara, em nome de Jesus. Eu já me vi em situações, num lugar, num beco escuro, de lado, com pessoas alcoolizadas. Você pensa, não há treva. Treva, onde eu estava era treva. Estava indo resolver um problema, eu falando de Jesus para uma pessoa, e daqui a pouco, não é possível, eu estou vivendo esse sufoco aqui, ainda tem demônio para poder me atormentar, gente, que isso? Em nome de Jesus, sai dele. Bom, graças a Deus. O nome de Jesus é poderoso, posso garantir. Bom, vamos seguir. Porém, Pedro, estou repetindo de propósito, para você gravar. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro,
mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Quantas vezes, amados, você já leu esse texto? É um texto comum. Comum para mim. Mas tem tomado uma outra força. Claro que no nome de Jesus. Mas também porque nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser, o Igor, Tiago. Nós precisamos ser quem nós somos, mas com a autoridade que houve em Cristo Jesus, também na vida de Pedro e João, a ponto de a gente poder não suprir aquilo que a pessoa, entre aspas, está querendo, mas aquilo que a gente está vendo que ela precisa, porque essa pessoa precisava andar. É curioso que às vezes o tempo passa, eu olho para algumas situações na vida de alguns e também na minha, eu vejo que o tempo passou. Esse homem, ele era enfermo, acho que 40 anos. 40 anos. Esse homem, eu fico pensando, provavelmente Jesus tenha passado por ele. Provavelmente. Mas, para a nossa vida, tem uma história. Em relação a pessoas, passa por nós. Entendem isso, sim ou não? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Existem ainda aqui alguns pontos que eu imagino que é resultado de milagre, né? Não que o Senhor nos dispense, muito pelo contrário. Eu creio que todo o milagre de Deus, e se todo for muita coisa, eu digo que a maioria dos milagres de Deus em Jesus, a partir de Jesus e até do passado, mas principalmente em Jesus, basicamente todos, o homem participou. Não sei se vocês conseguem compreender. Bom, na multiplicação dos peixes, lá, de pães e peixes. O primeiro desafio de Jesus para aqueles homens, para os discípulos, sabe qual era? Dá a vocês, para eles, o de comer. Jesus sabia, eles também, que não tinha comida suficiente, nem recurso suficiente, nem se fosse buscar fora. Dá a eles. Lázaro, quem ordenou Lázaro vir para fora foi Jesus. Mas quem retirou a pedra? Quem depois desatou Lázaro? O Senhor, amados, Ele está sempre muito disposto a nos envolver aos milagres que Ele quer fazer. Vou falar que Ele conta conosco. Ele conta contigo, Ele conta comigo. Então, que você seja ousado. Aqui também mostra que alguém, esses discípulos de Jesus, Pedro e João, auxiliou ele, tomou pela mão, ajudou ele a levantar. Até aí tudo bem, mas o milagre também precisa vir. O sobrenatural precisa acontecer. E experimentar de ser essa mão que auxilia, é o que o Senhor nos chamou para fazer, sim. Mas nós precisamos desfrutar de algo mais. Nós precisamos, querido. Esse é o chamado do Senhor para nós.
Eu sei que o Senhor nos alegrou nessa festa com pessoas que se renderam a Ele. E o Senhor conta conosco para seguir cooperando na vida de cada um. Porque necessidade sempre vai haver. Sempre vai haver. E em todos os níveis, sempre vai haver. E o Senhor tem despertado isso. Pelo menos eu creio que na manhã desse dia despertado em nós. A segurar, a tomar pela mão, como está aqui no versículo 7, se eu não me engano. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente lhe firmou os pés e os tornozelos e firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no lugar que ele só podia estar diante desse lugar todos os dias. Mas não podia entrar. Imagina, querido, porque no templo não podia entrar ninguém manco, coxo, deficiente. Não podia. Então eu não sei o que podia também estar no coração desse homem, né? Tão perto, mas também tão distante. Tão perto, mas nunca entra. Tão perto, mas nunca desfruta. Isso é um confronto. Quem sabe o que Pedro e João viram foi a necessidade, o interior desse homem, de repente, de poder fazer o que ele fez. Ser livre o suficiente para estar onde ele tinha o privilégio de estar, a oportunidade agora de estar. E de imediato, a primeira coisa que ele fez é poder cultuar a Deus, celebrar a Deus no lugar onde ele não poderia estar. Eu sei que vocês entendem que esse lugar aqui, que esse prédio não é um templo. Imagino vocês compreendem isso. Esse lugar só se torna o lugar que a gente pode dizer santo. Porque esse lugar aqui é santo, sim ou não, amados? Posso te afirmar, esse lugar se tornou santo. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque a igreja de Jesus está aqui. E nós podemos santificar lugares. Nós podemos santificar pessoas. Nós podemos santificar ambientes. Porque você é santo. Porque essa foi uma ordem do próprio Deus. Imperativa, sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos separados para uso exclusivo dele. E nisso consiste você ser santo. Bom, então até onde? Até onde? Amados, nós precisamos nos portar. Nós podemos ou devemos ter o comportamento, a visão, os olhos, a mente, né, transformado o suficiente para perceber que talvez tenha alguém aqui dentro desse lugar, mas quem sabe ainda limitado, preso, esperando, quem sabe, uma palavra nossa, esperando algo que o Senhor colocou no teu coração, que tem tudo a ver contigo. Quem sabe a experiência que você viveu, o testemunho que você viveu, o relacionamento de intimidade que você teve, talvez hoje, quem sabe, não tão aceso, talvez esquecido. Mas é dessa forma que o Senhor tem nos chamado, e eu vou falar hoje, eu vou ousar dizer que nós precisamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando hoje, que o Espírito está dizendo hoje, a nós. A nós. E no contexto de alguém que ainda não conhece, da certeza que nós temos, que todo homem foi criado, foi formado para o louvor
do nome do Senhor. Não existe homem nessa terra que não tenha sido gerado, formado para viver para a glória do Senhor. Alguns ainda não sabem, não enxergaram, não viram, ou ainda não creram. Mas isso para mim é um tempo breve. Breve. Porque o Senhor garante. E todos vão poder, diante do Senhor, reconhecê-lo. Saber quem Ele é. E inclinar a vida para Ele. Esse é um anseio do meu coração. Não quero me delongar, queria orar com vocês. Eu creio que o recado é esse. Se você depois quiser dar uma refletida, uma meditada, né, de Atos 3, você vai encontrar riqueza o suficiente para alcançar pessoas, mas também de ser alcançado. Que o Senhor encontre guarida no teu coração. Que o Senhor encontre esse lugar que você se permita abrir essa porta para Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Inclusive você. Inclusive você. Podemos orar em nome de Jesus? Você pode se colocar de pé.